A gente tem agora a companhia e conversamos com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo. Ele já está aqui conosco, Alexandre Coelho, justamente para conversarmos, né, professor, sobre essa guerra na faixa de Gaza. A gente não pode esquecer, apesar de toda a euforia da libertação dos reféns, que estamos falando de uma guerra. Estamos falando de, infelizmente, centenas de milhares de pessoas que morreram e, sobretudo, inocentes que morreram em ambos os territórios. Professor, obrigado por estar conosco tão cedinho aqui na CNN nessa madrugada. Desejo ao senhor um bom dia, uma boa segunda-feira. E diante dessas imagens que percorrem o mundo, eu queria que o senhor fizesse primeiro uma análise e depois a gente conversasse sobre o futuro de Gaza, futuro de Israel, de ambos os territórios e o que esperar politicamente falando. Bem-vindo à CNN. Muito obrigado, meu caro. É um prazer, uma honra, inclusive, estar falando aqui com você nesse momento tão histórico, né? Essa é que é a verdade, né? A gente está vivendo a história aqui. Bom, até agora, nos parece que o plano, né, estabelecido está correndo bem, né? A fase 1, que seria o cessar-fogo e a entrega dos reféns por parte do Hamas e, por sua vez, a libertação de palestinos, né, por parte de Israel, parece que está tudo andando de acordo, pelo menos pelo lado do Hamas até agora, e estando ok a entrega dos reféns, provavelmente também ocorrerá a entrega dos presos palestinos, né, por parte de Israel. Então, até o momento, me parece que está correndo tudo bem, e isso é muito bom. A gente percebe, inclusive, uma pressão política por parte de Donald Trump muito forte. Não à toa ele foi visitar, enfim, está agora presencialmente aí no Oriente Médio, aí em Israel, né? E deve depois ir para o Egito, enfim, nesse encontro também muito importante hoje, que a gente deve acompanhar com bastante atenção, especialmente os resultados desse encontro, porque estarão líderes aí, representantes de diversos países árabes que estão apoiando como é que eu posso dizer, a consolidação desse plano de paz, né? Por enquanto nós temos um cessar-fogo, mas o objetivo é ter um plano de paz mais perene, né? Então é muito importante a gente observar esse encontro que vai ocorrer aí no Egito, né? Em termos políticos, em termos de cenário, o que eu tenho a dizer realmente é muita cautela. A gente sabe dos diversos problemas e da instabilidade e da desconfiança que está impregnada aí dos dois lados, né? Também não seria esse o outro resultado em razão de uma guerra aí, um conflito histórico entre israelenses e palestinos, né? Professor, a gente sabe de tamanha complexidade, né, desses próximos passos. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um olhar, dada a sua experiência, né, a respeito da importância política de alguns atores. A gente sabe do enfraquecimento de Benjamin Netanyahu com relação, né, o próprio Michel Gavin, do nosso repórter, nos trouxe ali, enfim, ele não é unânime, né, em meio à população israelense. Temos a figura do presidente Donald Trump, né, assim como de seu genro, que foi articulador, e de outros países que favoreceram também nessa tratativa ou nessas tratativas de cessar fogo. Sabemos muito bem que, para além da libertação e de toda a alegria, euforia, né, da libertação de reféns e também de prisioneiros, há um componente muito importante que a gente precisa estar atento, que é o político. Qual é o peso desse componente político nessas discussões e nos próximos passos? Parece que até aqui a gente está caminhando bem, mas sabemos muito bem que em outras etapas dessa discussão, esses atores vão ter que sentar mais uma vez para discutir. Esse componente político ele é importante nessa tratativa, né? Sim, com certeza. Você colocou isso muito bem. Aliás, o componente político é o que vai dar o
suporte, toda a fundamentação para os próximos passos, que sejam os passos técnicos, tecnocráticos, como está inclusive no plano. Uma das próximas etapas é colocar um governo tecnocrático, né? Ou seja, com tecnocratas para estabilizar e governar aí a faixa de Gaza, a Cisjordânia, né? Esse realmente é um primeiro momento. E para que tudo isso corra bem, tem um aspecto político. Bom, vamos pensar aqui nos principais atores, como você bem colocou, né? Netanyahu, ele tem aí a pressão política interna da extrema-direita, da coalizão que apoia Netanyahu, enfim, dentro do governo de Israel. Essa coalizão está sendo muito clara no sentido de rejeitar esse acordo. Talvez nas próximas etapas é bem provável que Netanyahu perca, né, esse apoio interno dessa coalizão de extrema-direita. Neste caso, me parece que também não devemos descartar a possibilidade de apoio de outros grupos políticos dentro de Israel para que o acordo siga em frente, pelo menos do lado de Israel, né, do lado de Netanyahu. Além disso, outras forças políticas devem surgir em Israel, a fim de que possam aí disputar espaço mais para frente com base em outras coalizões, né? Então, não está descartado aí 2 pontos. Netanyahu cair, talvez o acordo não se prolongue se a extrema-direita eleger um outro, talvez até mais extremista que o próprio Netanyahu. Esse é um ponto. O outro Netanyahu pode ter um suporte de algum outro grupo político dentro de Israel que apoie esse acordo, esse plano de paz. E aí Netanyahu pode tocar esse acordo em frente e aí se espera até as próximas eleições em Israel, né? Isso é a avaliação do ponto de vista da política doméstica em Israel com o ator Netanyahu. Com relação a Donald Trump, é muito interessante a gente observar que ele, do ponto de vista externo, das relações internacionais, ele procura ser um bastião da paz, ou seja, aquele que tenta levar a paz ou através de acordos entre as diversas partes aí que estão em guerra, né, conflito. Tentou com relação à Ucrânia, está até agora obtendo sucesso em relação a essa paz, essa tentativa de paz e cessar-fogo agora aí no conflito Israel e a Palestina. No entanto, quando a gente observa do ponto de vista da política doméstica, né, interna, ele é bastante contundente, hostil em relação aos seus próprios governados, né? Vejamos aí o envio de tropas da Guarda norte-americana, né, da Guarda Nacional, tentativas para mandar para Chicago, Washington, né, Los Angeles, enfim, a pressão que ele está fazendo sobre a mídia norte-americana, sobre as universidades americanas, a questão da liberdade de expressão, enfim, parece que nós temos aí 2 Donald Trumps, um do ponto de vista das relações internacionais e o outro do ponto de vista da política doméstica. De qualquer forma, é óbvio que tem uma parte aí do eleitorado que apoia e Donald Trump, se sair bem sucedido nesse acordo, como tem demonstrado até o momento, ele vai ganhar muitos pontos dentro de boa parte do seu eleitorado, né? Até porque elegeram Donald Trump não para gastar com guerras, mas para diminuí-las. Quando a gente pensa em outros atores, como o Irã, por exemplo, o Irã está enfraquecido até o momento. No entanto, a gente tem que manter uma observação sobre os passos a serem tomados pelo Irã, porque mesmo que não saia nas notícias, a gente parece que Israel tem sofrido até o momento ataques de Houthis ali no Mar Vermelho, que continuam, eles não pararam, né? E isso é financiado, por sua vez, pelo Irã. De qualquer forma, tem de se observar aí o papel do Irã
e quais os movimentos por parte do Irã, embora ele esteja politicamente enfraquecido. Depois nós podemos falar de Arábia Saudita, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, a própria Turquia, né? Egito, são países e atores importantíssimos na manutenção e na condução das próximas fases desse acordo. Sem uma política internacional de cooperação entre eles e de pressão política externa por parte deles muito forte, tanto sobre Israel quanto sobre o Hamas, né? E aí a gente lembra a importância do Catar e do Egito dentro desse grupo de pressão externa, qualquer falha ou qualquer ruído de comunicação ou problemas de comunicação envolvendo os atores árabes aí, tanto a Arábia Saudita, inclusive o mundo muçulmano, pode interferir negativamente na condução das próximas fases desse acordo. Por isso eu acho que temos que observar muito atentamente a posição dos Estados Árabes, né, da Turquia, do Egito, né, e do Catar aí, para que esse acordo de fato siga em frente e a gente possa visualizar a concretização das próximas fases desse acordo, né?